Graça e paz. É muito bom poder estar com vocês novamente, dividindo a palavra do Senhor e buscando entender mais aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. Eu gostaria que nós iniciássemos com uma oração para podermos pedir ao Senhor que o Espírito Santo dele possa falar aos nossos corações. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua bondade e misericórdia com as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor nos tem preservado, nos dado saúde, nos dado alegria, nos dado razão de viver. Mais que isso, o Senhor colocou em nós o teu Espírito e nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo por causa do que seu Filho fez por nós na cruz. E nós queremos agradecer tamanha bondade, misericórdia e graça conosco. E quando buscamos entender mais a tua palavra, que o Senhor possa, com o teu Espírito Santo, nos inspirar, falar aos nossos corações, nos trazer à memória aquilo que o Senhor deseja que aprendamos e saibamos, que possamos praticar aquilo que o Senhor deseja. Obrigado pela tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a última pregação que eu fiz, eu falei sobre o naufrágio de Paulo. E essa pregação de hoje surgiu de ler o capítulo 28, que seria o último capítulo do livro de Atos. E é muito interessante ver que quando Paulo naufragou, ele terminou na ilha de Malta. Eles não sabiam qual ilha era ou onde eles estavam. Mas os habitantes da ilha os receberam com muita alegria, com muito cuidado, cuidaram deles, deram alimentos, deram abrigo durante 3 meses. E é muito interessante que a palavra de Deus se espalhou naquela ilha por causa do testemunho de Paulo e das curas que Deus realizou por meio de Paulo naquele lugar. Paulo continua sua viagem, ele estava indo a Roma. E assim que Paulo chega em Roma, a primeira coisa que ele faz é chamar os judeus que viviam naquela cidade para saber se eles tinham recebido cartas dos judeus de Jerusalém sobre as acusações que fizeram contra Paulo. E como eles não tinham recebido carta alguma, Paulo falou assim, olha, ou eles mesmos falam assim, Paulo, nós não recebemos carta, mas queremos que você mesmo nos fale o que está acontecendo. Então Paulo marcou com esses judeus e começou a expor as escrituras para eles. Isso nós vemos em Atos 28. E eu gostaria que nós lêssemos o versículo 24 desse capítulo. Só o versículo 24 do livro de Atos. Depois você pode ler com mais calma. Você vai ver que é um capítulo muito interessante. Mas o versículo 24 diz o seguinte: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Paulo pregando para judeus que tinham já um conhecimento prévio da palavra, que conheciam o Velho Testamento, tudo que Deus havia feito, as leis, os profetas. Paulo pregando a eles Jesus Cristo como o único Salvador. E o resultado foi esse. Alguns foram persuadidos, mas outros continuaram incrédulos. Isso me leva a 2 questionamentos muito simples. O primeiro questionamento é: por que alguns creem e outros não? É tão difícil responder essa pergunta. Mas a outra pergunta é: o que eu posso fazer para cooperar com a palavra de Deus na minha vida? Quais atitudes eu posso desenvolver para contribuir com o Espírito Santo para que a palavra de Deus de fato frutifique na minha vida? O meu objetivo é falar exatamente sobre esse segundo ponto. O que nós podemos fazer? Jesus, ele contou uma parábola, a parábola do semeador. E é em cima dela que nós vamos meditar essa noite. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, portanto, em Marcos capítulo 4, para nós lermos dos versos 3 ao verso 20. Marcos capítulo 4, verso 3 ao verso 20. O texto diz o seguinte:
Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas, aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Verso 13. Então lhes perguntou, não entendeis essa parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. É muito interessante notar que Jesus censura os discípulos por eles não entenderem a palavra. No verso 13 ele diz assim, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras parábolas? Por várias vezes Jesus censurou os discípulos por eles não entenderem aquilo que eles estavam falando. Na verdade, aqui nós temos uma dica, né? Não é o tema da minha pregação, muitas pessoas buscam a palavra de Deus para confirmar aquilo que elas pensam. E na verdade nós deveríamos buscar a palavra de Deus para mudar a nossa forma de pensar, de agir e de sentir. Em vez de querermos conformar a Bíblia àquilo que nós cremos, nós devemos mudar aquilo que nós cremos para nos conformarmos com a palavra de Deus. Paulo fala isso muito fortemente, né, em 2 Coríntios 10, 5. Paulo fala, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós não podemos ser de dura serviço, nós não podemos ser de duro aprendizado. Deus deseja que nós tenhamos um espírito ensinável e desejoso de aprender da palavra dele e de moldarmos as nossas vidas pela palavra e não tentarmos justificar a nossa vida pela palavra de Deus. Fica a dica, né? Mas Jesus passou a explicar essa parábola e nós entendemos que a semente é a palavra de Deus. O próprio texto diz isso no verso 14. A semente é a palavra de Deus. E que semente é essa que estava sendo lançada? Era a pregação de Jesus. Jesus pregava o tempo todo. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E essa é a mesma pregação de João Batista,
um chamado para o arrependimento. Nós vemos isso em Mateus 4:17 e em Mateus 3:2. A pregação, que é a semente, é a pregação do arrependimento, é a pregação das boas novas, é a pregação do Evangelho, de que Jesus veio para salvar, que Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados e que todos nós podemos ser salvos. O semeador é o próprio Jesus, né? Ele, em primeira instância, personifica o semeador. E hoje nós podemos também personificar o semeador quando pregamos a palavra de Deus. Mas naquele contexto em que ele estava falando, o próprio Jesus era aquele que semeava a boa palavra de Deus. Por extensão, hoje nós podemos ser, né, semeadores, assim como os discípulos foram no passado, os apóstolos, né? Depois a igreja primitiva, hoje nós somos aqueles que semeamos a palavra de Deus. E o solo, onde a semente cai, é o coração dos ouvintes. São as pessoas que ouvem a palavra. E nessa parábola, Jesus mostra, né, como as pessoas recebem a palavra, como elas reagem à palavra, e o que a palavra faz ou deixa de fazer na vida de cada uma delas. E no verso 20 nós lemos do fruto, né? O fruto significa a reação que as pessoas tiveram, que a palavra produziu na vida delas, de fato, de verdade. E o desejo é que todos nós sejamos um solo fértil, que produza uns 30 a 60 a 100 por um. Infelizmente, essa não é a verdade, né? Nós vemos pessoas que sequer produzem frutos. E temos pessoas também que a semente nem chega a brotar. Mas nós queremos pensar como nas nossas vidas nós podemos cooperar para que nós não sejamos, né, infrutíferos na nossa vida espiritual. Então nós vamos pensar nessas sementes e nos solos e vemos como nós podemos reagir para cooperar com o Espírito Santo. Se nós vemos a primeira semente, está no verso 4, caiu à beira do caminho e vieram as aves e as comeram. E Jesus explica essa semente no verso 15, dizendo assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que é semeada. Eles ouviam a pregação, mas eles não entendiam, porque eram tardios de entendimento, ou porque estavam desinteressados. Enquanto a palavra ainda era pregada, Satanás vinha e roubava dela. Jesus dá a entender que o diabo as distraía, que o diabo as tirava a concentração dela e seduzia elas com outros interesses. Se nós pensarmos como isso se daria hoje, né, um exemplo disso seria uma pessoa na igreja, sentada ouvindo a palavra, mas mais preocupado com a sua rede social, ou a mãe que está sentada lá, mais preocupada com o almoço ou o jantar que vai fazer, ou o pai ou o homem que está lá, mais preocupado com o trabalho do dia seguinte. Elas estão presentes, fisicamente falando, mas as suas mentes estão em outros lugares. E nós precisamos ter esse cuidado de não estarmos só ouvindo e não deixando a palavra entrar no nosso coração. O remédio aqui é nós tomarmos cuidado com as coisas que nos distraem. A distração, o ativismo. Hoje nós temos a hiperconectividade, nós estamos conectados o tempo todo numa rede mundial. Tudo isso tira a nossa atenção das coisas mais importantes. Elas não são pecados em si mesmo. O meu trabalho de amanhã não é pecado em si mesmo. A rede social não é pecado em si mesmo. Mas no momento em que ela ocupa a minha mente de forma que a palavra não entra, ou eu não me apercebo da profundidade daquilo que Deus deseja falar, eu me torno suscetível a que Satanás venha e retire a palavra que foi lançada no meu coração. O remédio para nós é nos aquietarmos,
é aprendermos a esvaziarmos as nossas mentes e corações para nos enchermos de Cristo e da Sua Palavra. Nós temos que aprender a meditar, temos que aprender a solitude, o silêncio, temos que ter essa disciplina de nos aquietarmos. Muitas vezes as nossas orações é um falatório, é um monólogo nosso para Deus. Nós nem paramos para perguntar: Senhor, o que o Senhor acha dessa situação? O que o Senhor deseja falar à minha vida em relação às coisas que eu tenho orado? Nós fazemos um monólogo e esperamos uma resposta e achamos que no nosso muito falar nós vamos alcançar alguma coisa. É muito interessante um conselho que a Bíblia dá: quando você chegar a Deus, que sejam poucas as suas palavras. Não é no nosso muito falar, mas é no nosso muito ouvir. E no muito ouvir a voz de Deus, que é o nosso pão, que é o nosso alimento, que é o que faz a nossa fé crescer. É que nós iremos nos fortalecer, é que nós iremos viver em plenitude. Não é enchermos nossa mente de informações inúteis, enchermos todo o nosso tempo com atividades, ficarmos o tempo todo querendo responder, querendo ser o primeiro lá no Facebook, ser aquele que dá a notícia, ficar nessa ansiedade de sermos notados e percebidos nas redes sociais. Não é isso. Deus não se agrada dessas atitudes que roubam o tempo que Ele deveria ter conosco. Então vale a nossa reflexão, para nós nos aquietarmos, para nós aprendermos a nos esvaziarmos diante de Deus, para que Ele nos encha, para que Ele nos instrua, para que Ele nos ensine. A segunda, diz o texto, no versículos 5 e 6, outra semente caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Mais à frente, nos versículos 16 e 17, Jesus ele explica essa parábola, essa segunda semente. Ele diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. A gente pode traduzir essa semente que cai no coração de pessoas precipitadas. São aquelas primeiras pessoas a levantar a mão, a se oferecer, a ter uma resposta, estão o tempo todo, né, rápido, querendo. Essas são as pessoas que têm um coração, né, pedregoso, um terreno pedregoso, muita pedra, mas pouca terra para que a raiz se aprofunde. Uma outra forma de dizer, essas pessoas, elas não calculam, elas não pensam quanto vai custar servir ao Senhor. Elas são impulsivas, tentando buscar sempre o melhor, sem saber quanto vai custar isso a elas. São pessoas de pouca duração, pessoas que não têm fundamento. Rapidamente elas são destruídas pelas provações da vida, porque não tem alicerce. Queridos, é muito triste isso, porque há um crescimento, há até uma frutificação, mas ela é inconsistente, ela é incapaz de atravessar as provações dessa vida. Isso é muito triste. É a raiz que segura a árvore. A árvore, se não tiver uma raiz profunda, qualquer vento a derruba. E nós somos convidados aqui a termos raízes profundas. E uma forma de nós fazermos isso é calcularmos exatamente o preço que devemos pagar para sermos discípulos de Jesus. E não simplesmente queremos ir na onda ou ir atrás daquilo que é melhor. Esse não é o objetivo. Jesus,
ele falou em Lucas 14, 25 a 33, uma verdade muito difícil para as pessoas que são como essa segunda semente. Ele disse assim, Lucas 14, versículos 25 a 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, observe, uma grande multidão. Tinha muita gente lá que eu chamaria de crente oba-oba. O negócio aqui tá bom, é aqui que eu quero estar. Eu tenho que ficar perto da bênção. Eu estou aqui, Jesus, olha para mim. E Jesus se vira para essas pessoas. E no verso 26, ele diz o preço. E ele diz o seguinte, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Queridos, o remédio para nós não sermos esse terreno rochoso, que tem pouca terra, é calcular o preço e total rendição ao Senhor. Não há outro remédio, não há um remédio melhor do que renunciarmos a tudo que nós temos e nós somos em prol de Jesus Cristo. Assim a semente pode produzir frutos em nossas vidas. Terceira semente. Jesus conta sobre ela a parábola no versículo 7. E a parábola diz o seguinte: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. E Jesus explica essa terceira semente nos versos 18 e 19, que diz o seguinte: outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esses aqui também receberam a palavra com alegria. Eles gostaram da palavra. Só que junto com a palavra de Deus, outras preocupações cresceram. Em vez de permitirem que somente a palavra crescesse e ditasse todas as coisas de suas vidas, eles permitiram que os espinhos também crescessem. Os espinhos, as ervas daninhas, sufocaram a semente, sufocaram essa plantinha que nasceu como resultado da semente lançada no coração delas, a palavra de Deus. Queridos, Jesus lista para a gente 3 espinhos. Ele diz: as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas. Em si mesmas, nenhuma dessas coisas é errada. Buscar uma vida melhor, buscar a necessidade do dinheiro para suprir as suas necessidades, desejar crescer, em si mesmo isso não é errado, não é pecado. O problema é quando isso assume lugar que deveria ser assumido pela palavra de Deus. Quando essas coisas passam a guiar os nossos passos
e não somos mais guiados pela palavra de Deus, aí nós temos um problema muito grande. Porque as preocupações dessa vida, elas vão sufocar a palavra de Deus. Essas coisas se tornam os nossos ídolos, os nossos deuses, né? E nós acabamos deixando nosso coração ser levado para essas coisas que em si mesmas não seriam pecados, mas nós passamos a amar mais essas coisas do que amar a palavra de Deus. Nós temos que aprender a nos contentarmos com a nossa sorte, com aquilo que o Senhor nos dá. Esse remédio do contentamento, ele deve vir junto com outro remédio, que é sempre, em todo o tempo, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Contentamento e a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele dá um conselho muito bom. Colossenses 3, de 1 a 4, diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Jesus também nos fala em Mateus 6, 31 a 33, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o contentamento com a busca do reino de Deus em primeiro lugar vai trazer um resultado muito interessante. É o Senhor que vai nos acrescentando na medida que nós precisamos ou que nós aguentamos para que essas coisas, para que as coisas que Ele nos dá não sejam para nós tropeço, para que a bênção que Ele nos oferece não se torne na nossa vida maldição, por amarmos mais a bênção do que aquele que abençoa. Esse é o remédio, né? Contentamento com a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante para a gente, para que a gente consiga, de fato, permitir que a palavra de Deus brote em nosso coração. Aí nós chegamos na quarta semente, né, que está no verso 8 em diante. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E a explicação que Jesus dá está no verso 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma boa colheita de 30, 60 e até 100 por um. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: como explicar que Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que domina no céu, na terra, no mar, debaixo da terra, que detém toda a autoridade, como explicar que a palavra dele, que ele pregou pessoalmente, o próprio Deus pessoalmente, como explicar que ela foi rejeitada por tantas pessoas? Se pensarmos que temos 4 sementes e somente uma frutificou de forma duradoura, e a semente, ela é uma semente sem mácula, é uma semente ótima, excelente, de excelente qualidade, apta a produzir muito fruto, muito fruto. Mas essa parábola nos dá a entender que nós temos 4 tipos de solos, 4 tipos de corações. Nós temos o solo duro, impenetrável, aquele que não entra nada. Satanás vai lá, está fácil de tirar a palavra, rouba a palavra que foi lançada. Aquele coração que está cheio de coisas, mais atenado nas coisas de fora do que nas coisas de Deus, mais preocupado com as suas
próprias atividades e ações do que preocupado em se adequar à palavra de Deus e se moldar por aquilo que a palavra diz. O outro coração é aquele solo raso. Ele parece que vai dar certo, mas ele é tão raso. As raízes não se aprofundam e na primeira dificuldade essas pessoas desistem da caminhada cristã. Muitas vezes ainda culpam a Deus pelos problemas, pela falta de bênção. Ainda dizem que Deus não ama, que Deus não cuida. E elas não entenderam e não calcularam o preço que é servir ao Senhor. O terceiro solo era um solo até bom, era um solo profundo. O problema é que nesse solo a pessoa permitiu que crescesse não somente a palavra de Deus, mas também espinheiros, as preocupações com a vida, a busca por riquezas, outros interesses. E em vez da palavra de Deus ter a primazia, ela foi sufocada. A mente da pessoa, a vida da pessoa, começou a ficar tão cheia de outras coisas que não havia mais lugar para a palavra de Deus. Queridos, que nós possamos ser o quarto solo. E para sermos o quarto solo, nós precisamos constantemente estarmos arando o solo do nosso coração, tirando os matinhos e as ervas daninhas, tirando as pedras, afofando a terra, para que o solo do nosso coração produza frutos para o Senhor. E nós fazemos isso meditando na palavra, nos aquietando, nos conformando com a palavra, fazendo a nossa vida obedecer 100% o que a palavra diz, sendo contentes, contentamento com aquilo que o Senhor nos dá, nos alegrando nas coisas do Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, confiando que o Senhor vai nos suprir naquilo que nós precisamos, tendo certeza também de que as provações dessa vida só nos fazem ficar mais fortes e só nos fazem ficar mais próximos do nosso Senhor, porque Ele está conosco. O preço pode ser alto, mas vale a pena vivermos para o Senhor. Que a palavra de Deus possa achar lugar em nossos corações e que possamos, de fato, nos conformarmos à palavra de Deus e sermos transformados de acordo com o nosso modelo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Queridos, é a palavra. A palavra deve ter a primazia. Muitas vezes nós achamos que nós devemos fazer programas maravilhosos, entretenimentos, e tantas coisas para tentarmos alcançar. Mas só existe uma boa semente, é a palavra de Deus. Que ela seja o centro, que ela seja o nosso referencial. O desejo do Senhor é que nós frutifiquemos. Mateus 7,19 diz: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. E em João 15,2, Jesus fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Que possamos frutificar para a glória do Senhor. Deus abençoe.